Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Nesta segunda-feira, estamos aqui iniciando uma nova semana e eu quero fazer um convite muito especial para você. Presta atenção. Eu quero te convidar a estar comigo aqui todos os dias. Nesses pouquinhos minutos, seja de manhã, de tarde, de noite, seja indo para o trabalho, seja indo deixar os meninos no colégio, ou quando todo mundo volta para casa antes de dormir, eu não sei, mas encontre aí no seu dia um tempo para poder meditar e refletir a palavra do Senhor. De um jeito muito simples, de um jeito muito franciscano, né, sem edição de vídeo, de uma forma muito espontânea. Eu queria fazer esse convite para que você permita ao Espírito Santo, para que ele venha falar algo ao seu coração aqui diariamente. Pega o seu caderninho, vá anotando aí aquilo que mais tocou seu coração e faça disso também a sua oração. Abra agora a sua Bíblia e acompanhe comigo o Evangelho de hoje. O Evangelho dessa segunda-feira é um Evangelho bem longo, eu não vou ler todo ele, vou ler só uma parte, mas peço que você leia todo o texto de forma particular, tá bom? Marcos capítulo 9, do versículo 14 até o versículo 29. Marcos capítulo 9, do versículo 14 até o versículo 29, que diz assim: Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: O que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti o meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão. Ele começa a espumar, ranger os dentes e ficar completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, esse trecho do Evangelho é realmente para nos fazer pensar, para nos fazer refletir. Vejam as palavras de Jesus. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Se tem uma coisa que dói no coração de Deus, porque Jesus ele tem um coração humano. Ele é 100% Deus, mas é 100% homem. Então ele ama com um coração humano. Se tem uma coisa que dói no coração de Jesus, é a incredulidade. Veja, se tinha uma coisa que irritava Jesus, é quando ele percebia a incredulidade no coração dos discípulos. Lembra lá quando os discípulos de Emaús estavam voltando para casa, Jesus os acompanha, começa um diálogo, e aí eles dizem: era Jesus, a gente até pensava que ele fosse restaurar Jerusalém, mas morreu. Ouvimos dizer aí, umas mulheres disseram que ele tinha ressuscitado, mas a gente não viu, então vamos voltar para a nossa vidinha. E Jesus disse: ô povo da cabeça dura, né? Como sois lentos para compreender. Quando Pedro, está ali na barca: Senhor, se és tu, manda eu ir ao teu encontro. Jesus: tá bom. Pedro vem, Pedro vai, caminha sobre o mar, tira os olhos de Jesus, afunda. E Jesus então pergunta: cadê a tua fé?
os discípulos na barca também, o mar agitado, Jesus dormindo, eles acordam Jesus apavorados, né? Jesus acalma o mar e pergunta: cadê a fé de vocês? Cadê a fé de vocês? Ô geraçãozinha incrédula! E essas palavras é para mim, é para você hoje. Sabe, meu povo, nós que nos dizemos cristãos, se tem uma virtude que deve existir no nosso coração, indubitavelmente, se tem uma virtude que deve reger a nossa vida, que deve guiar os nossos passos, é a fé. Porque a palavra de Deus nos ensina, sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não tenho fé, por que eu vou na missa? Por que eu vou comungar? Por que eu vou confessar? Se eu não tenho fé, por que eu estou dizendo que sou cristão? Que sou batizado? Se eu acredito mais na força da razão, na força da tecnologia, na força da ciência, se eu só acredito naquilo que é cientificamente provado, aquilo que pode ser pesado, medido, calculado, que aquele filósofo disse, que aquele pensador disse, que a neurociência disse, que isso disse, que aquela disciplina disse, que aquela ciência comprovou. Eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes, são importantes. Precisamos conhecer, precisamos estudar, mas a fé vai além disso. A fé é a certeza a respeito daquilo que a gente não vê. A ciência pode medir, pesar, calcular, definir, limitar. A fé nos leva além. A fé nos põe em um mistério, nos envolve em um mistério que pode ser conhecido, mas não é esgotado. Entendeu? Então hoje Jesus está dizendo: ô geração incrédula, ô geração difícil de entender. E eu queria que hoje nós pensássemos nessa fala de Jesus. Como está a minha vida de fé? Não é que a sua fé tem que ser grande. Tem gente que diz: Frei, minha fé é tão pouca. Que bom. Pelo menos você tem. Jesus disse que bastava uma fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, menor do que um caroço de arroz. Se essa fé for do tamanho de um grão de mostarda, você é capaz de mover o monte. Então não é importante o tamanho da fé. É importante que ela exista. E que ela seja fortalecida, alimentada. Façamos como Tomé: aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta a minha fé, fortalece a minha fé. Mesmo que ela seja pequena, mas que ela seja firme. Peçamos essa graça ao Senhor hoje. Começar a semana com esse propósito de fortalecer a sua vida de fé na oração, no amor, na caridade, na intimidade com Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os deu céu, paz e bem. Não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar e fazer essa palavra alcançar mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.